e inicio indagando se há alguma objeção ou alguma anotação a ser feita em relação à ata da sessão plenária anterior. Sem objeção. Sem objeção. Então, está aprovada. Peço que a Secretaria das Sessões realize o sorteio dos processos que se encontram para distribuição nesta data, lembrando que o conselheiro Rodrigo Melo Nascimento encontra-se em gozo de licença regulamentar, estando por essa razão excluído do sorteio. Pela ordem, convido a relatar o conselheiro Marcelo Verdini Maia. Senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhora presidente, eu inicio minha pauta de hoje solicitando, na verdade, incluindo em pauta especial 3 processos. Eu inicio com recurso de reconsideração interposto pela senhora Daniel Maggioli Maiosa e José Carlos da Rocha de Souza, em face de decisão que julgou irregulares as contas do ordenador de despesa e do responsável pela tesouraria da Câmara do município de Sapucaia, no exercício de 2012, que aplicou multas recorrentes. Eu entendo que deve prosperar o recurso manejado pelo tesoureiro, na medida em que o recorrente comprovou que elaborou as conciliações e as entregou a tempo para que fossem contabilizadas no balanço. De outra sorte, o ordenador não trouxe elementos capazes de infirmar sua responsabilidade. Nesse sentido, eu voto pelo conhecimento e provimento do recurso de consideração interposto pelo senhor Daniel Maggioli Maiosa, com o cancelamento do acordo que lhe aplicou multa e decisão pela regularidade das contas do responsável pela tesouraria, com quitação plena. Pelo conhecimento e não provimento do recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Carlos da Rocha Souza, por comunicação, recepção e encaminhamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, mais um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Tânis Freitas Sofé, em tomada de contas especial do município de Sapucaia, em face de decisão que lhe aplicou multa. Os elementos trazidos aos autos não são capazes de alterar a decisão recorrida, pelo que voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento. Alguma divergência? Sem divergência. O voto está aprovado. E, em seguida, um recurso de revisão, tomada de contas ex-ofício da Prefeitura de Macaé. O recurso é manejado em face de rejeição de razões de defesa, de modo que entendo não estar presente o pressuposto do cabimento. O voto é pelo não conhecimento, comunicação e encaminhamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prosseguindo em pauta de rito sumário, trata de 6 processos. Eu inicio com o ofício regularizador e prestação de contas de governo do município de Bom Jesus de Tabapuana, referente ao exercício de 2018. O voto é pela ciência plenária, comunicação e determinação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Prossigo com a representação em face de possíveis irregularidades no edital de pregamento número 53 de 2019, oriundo da Prefeitura Municipal de Itaguaí, que tem por objeto a manutenção contínua em vias públicas, córregos, valas e canais, no valor total estimado de aproximadamente 34 milhões de reais. Diante dos fatos narrados, o judiciário promoveu adequações no convocatório. O voto pelo conhecimento, procedência, comunicação, ciência ao plenário, expedição de ofício e anexação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, um conjunto contendo 2 editais de licitação, na verdade eu vou relatar em separado. O primeiro é o edital de concorrência pública número 4 de 2017, oriundo da Prefeitura do município de Rio das Ostras, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia para conservação, manutenção e melhoria de logradouros, vias, áreas públicas e sistemas de drenagem. O valor total autorizado é da ordem de R$21.500.000. É a 6ª submissão ao julgamento. Eu entendo que ainda são necessários esclarecimentos, bem como correções no instrumento convocatório, volta por comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. E o próximo processo é um edital de concorrência pública número 2 de 2017, da SEDAI, cujo objeto é a prestação de serviços de operação e otimização de sistemas de leitura, medição, faturamento e arrecadação. O valor global é chamado da ordem de R$180 milhões. É a 4ª submissão plenária e o procedimento ainda demanda correções. Voto por comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Prossigo com o edital de concorrência número 2 de 2019, oriundo do município de Arraial do Cabo, cujo objeto é a concessão de estacionamento rotativo pelo prazo de 10 anos. O valor global é chamado, com a outorga, da ordem de R$25 milhões.
Segundo sua demissão plenária, ainda são necessários diversos reparos a fim de permitir o saneamento do procedimento, voto por notificação para defesa e comunicação. Alguma divergência? Sem divergência. Voto aprovado. E finalizando a pauta de sumário, eu trago o edital de concorrência pública número 2 de 2017, da Prefeitura do município de Rio das Ostras, cujo objeto é a prestação de serviços referentes a resíduos sólidos. O valor total estimado atualizado é da ordem de R$ 8 milhões. É a sétima submissão ao julgamento e a análise dos elementos encaminhados pelo Judiciário propiciou novos questionamentos. Portanto, eu voto por nova comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Prossigo com pauta geral complementar, de notarei um processo que trata de um convênio de número 1 de 99, celebrado entre a Empresa Municipal de Transporte de Campos do Goitacazes, EMUT, e a ProUni Rio, cujo objeto é a realização de estudos, pesquisas e atividades de extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, visando a melhoria da qualidade do atendimento à população mediante a implantação e a estruturação do tráfego viário do município de Campos dos Goitacazes. O ajuste já foi declarado ilegal e foi adimplida a multa aplicada a um dos responsáveis, sendo necessário aguardar a quitação da penalidade ainda pendente. O voto, portanto, por quitação, comunicação e remessa. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. E agora anotarei a pauta ordinária de informações reservadas, onde trago 16 processos. Os 3 primeiros processos dessa pauta versam sobre auditorias governamentais de modalidade de inspeção realizadas nos municípios de Paraty, São Fidélis e Rio das Ostras, com o objetivo de verificar as condições de organização e funcionamento do controle dos impostos imobiliários municipais. Diante do ingresso de documentos, eu entendo pela diligência interna desse conjunto, e no terceiro processo, que é o referente ao município de Rio das Ostras, acrescento a ciência ao relator do processo de monitoramento. Este é o voto no conjunto. Todos de acordo? De acordo. Aprovados. Prossigo agora com a denúncia sem identificação de autoria, com notícia de supostas irregularidades relacionadas ao processo de realocação das instalações do Detran RJ na Barra da Tijuca. A peça não atende aos requisitos de admissibilidade, mas ressalto que o Corpo Instrutivo informou que promoveu anotações no banco de dados deste tribunal quanto aos fatos narrados. Voto, portanto, por não conhecimento, levantamento do caráter sigiloso, ciência plenária e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prosseguindo, os processos seguintes dessa pauta versam sobre auditorias governamentais na modalidade inspeção, realizadas nos municípios de Barra Grande, Magé, Teresópolis, Macaé, São Gonçalo, Itaboraí, Italva, Cambuci, Paraíba do Sul, Duas Barras, todos com o objetivo de verificar as condições de organização e funcionamento do controle dos impostos imobiliários municipais. Portanto, senhor presidente, eu vou proferir o voto em conjuntos que eu vou detalhar neste momento. Em relação ao município de Iguapa, Itaboraí, Cambuci, Paraíba do Sul, que são os votos números 5, 10, 13 e 14, nesse conjunto o voto é por ciência ao plenário, revogação parcial do tratamento sigiloso, comunicação, notificação e ciência. Alguma divergência em relação a esse conjunto de votos? Sem divergência. Aprovados. Em seguida, em relação às prefeituras de Magé, Teresópolis, Macaé, São Gonçalo, Italva, Nilópolis, Duas Barras e Pinheiral, que são os votos de números 6 a 9, 11, 12, 15 e 16, o voto no conjunto é por ciência plenária, revogação parcial do elemento sigiloso, comunicação, ciência e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Votos aprovados. Senhora conselheira, com isso, termino minha pauta por hoje e dou a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Marcelo. Conselheira André tem a palavra. Senhores conselheiros, sou representante do Ministério Público. Em pauta especial, eu trago 59 processos. Primeiro, recurso de reconsideração, em face de decisão que recusou o registro do ato de aposentadoria de servidora vinculada ao ERJ, enquadrada no cargo de técnico universitário de enfermagem por meio da Lei Estadual número 4.796 de 2006, em que parece ser possível aplicar o princípio da segurança jurídica para afastar a inconstitucionalidade do enquadramento previsto na lei como fundamento para a recusa do registro, posição esta que vem
pelo plenário em casos análogos, verifico que a servidora ela não preenche todos os requisitos constitucionais para se aposentar no cargo pretendido, motivo pelo qual eu voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Conselheiro André, nesse processo, o conselheiro Marcelo é impedido. Eu tenho a impressão de que eu também sou impedida nesse processo, de forma que nós não temos quórum para a sua deliberação nesta sessão. Dessa forma, o conselheiro Cristiano deseja desde logo manifestar seu voto e em seguida eu suspenderei o julgamento para que possa ser promovida a continuação do julgamento na próxima sessão com a presença do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. Posso pedir, inclusive, que a Secretaria das Sessões permaneça com os autos em seu poder para que, na primeira sessão em que o conselheiro Rodrigo estiver presente, o feito seja revogaado. Conselheiro Cristiano, vai aguardar a continuação do julgamento, então, dessa forma, o voto já está conferido de toda sorte. Bom, então, dessa forma, esse processo fica suspenso, o julgamento desse processo fica suspenso em decorrência da ausência de quórum para sua deliberação. Conselheira Andréia. A seguir, eu vou relatar em conjunto os processos referentes ao voto número 2 ao processo voto número 58, os 2 e 58. Um recurso de reconsideração contra a decisão que, dentre outras providências, aplicou multa ao ex-prefeito municipal diante das irregularidades apuradas em sede de suspensão ordinária, por entender que inexiste qualquer vedação legal para que as organizações da sociedade civil de interesse público firmem instrumentos de cooperação para a execução de atividade diversa para a qual a entidade tenha sido qualificada como OCIP e por considerar como justificada a concessão de função gratificada ao funcionário empossado como secretário das juntas de serviço militar, eu voto pelo conhecimento do recurso, no mérito pelo seu provimento, pelo cancelamento do acordo, comunicação e encaminhamento ao NDG. Alguma divergência? Sem divergência. Sem Tem divergência. divergência? Então, todos de acordo, está aprovado. A seguir, um recurso de revisão contra a decisão que registrou o ato concessório de transferência do servidor da Polícia Militar para a reserva remunerada. O recurso ele carece de cabimento na medida em que a pretensão do recorrente consiste em alterar o benefício previdenciário concedido pelo órgão jurisdicionado, portanto, eu voto pelo não conhecimento e comunicação. Alguma divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. Em rito sumário, eu trago 3 processos. Primeiro, o edital de pregão presencial, tendo por objeto o registro de preços para futura aquisição de veículos automotores e, na medida em que o corpo técnico apontou a ausência de diversos elementos essenciais à manifestação conclusiva, eu voto por comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir, uma representação relatando possíveis irregularidades na concorrência número 2 de 2018, já realizada e que teve como objeto a contratação de serviços de publicidade. Após exame dos esclarecimentos prestados pela vencedora do certame, eu me manifesto de acordo com a conclusão do corpo técnico, por considerar que, em uma ponderação de princípios, as excepcionalidades do caso concreto não demonstram a ocorrência de máculas aptas a ensejar a nulidade do certame, motivo pelo qual eu voto pela improcedência da representação, expedição de ofício, comunicação, determinação e arquivamento. Alguma divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. A seguir, um edital de concorrência pública, que tem por objeto a execução de obras da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado. Diante da notícia de cancelamento do certame, com a abertura de novo procedimento pelo órgão jurisdicionado, eu voto pela ciência plenária, comunicação, determinação e arquivamento. Alguma divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. Em pauta ordinária complementar, eu trago um processo, um recurso de embargo de declaração, composto em face de decisão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto por ex-prefeito do município de Valença. Na medida em que as razões de embargos apresentadas visam, em síntese, instaurar nova rediscussão acerca do mérito do julgado, pretensão esta incompatível com a finalidade deste recurso, eu voto pelo conhecimento, pelo não provimento, comunicação e encaminhamento ao NDG.
Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Senhora Presidente, eu encerrei a minha pauta, agradeço e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, conselheira Andréia. Conselheiro Cristiano tem a palavra. Boa tarde, senhores conselheiros e o procurador do Ministério Público Especial. Antes de iniciar o relato da minha pauta, conforto do parágrafo 1º do artigo 84A do Regimento Interno desta Corte, comunico ao plenário tutela provisória por mim concedida nesta última semana. Trata-se do processo TCRJ número 103.655/6/2019, referente à representação interposta pela Sociedade Empresária Microsis Consultoria, Informática e Serviços EIR, em face de supostas irregularidades praticadas pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento na elaboração do edital de pregão eletrônico número 21 de 2018. O referido certame tem como objeto a aquisição de microcomputadores novos, com garantia ao site e acrescido de transporte sem valor informado. Em análise perfunctória, considerei que as exigências para fins de aplicação técnica contidas no subitem 3.2.9 e no subitem 3.3.6 do termo de referência extrapolam o rol previsto no artigo 30 da Lei Federal número 866 de 93, restringindo o universo de potenciais licitantes. Conforme destaquei em minha decisão monocrática, a meu ver, não é razoável que a administração não aceite placa principal BIOS de livre comercialização no mercado, estando presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória. Em 19 de junho, proferi decisão monocrática na qual determinei a imediata suspensão do certame. É esta a decisão que trago para referendo. Conselheiro Marcelo, conselheira Andréia, alguma objeção à cautelar referida? Sem objeção. Está referendada. Passo para a pauta especial, na qual relataria 75 processos. No primeiro processo, meu voto está de acordo com o constitutivo, sem manifestação do MPE, por força do contido na resolução número 2 de 2017. O primeiro deles é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Ricardo Peçanha Gomes contra a decisão de aplicação de multa no valor de 5.000 FIR em sede de processo de promoção, objetivando o retorno de diversos processos a este tribunal. O constitutivo manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Data vênia, diante do que consta dos autos, não concordo com o exame efetuado pelo corpo técnico. Isto porque, dos 8 processos inicialmente solicitados, apenas 2 ainda não haviam retornado a esta Corte quanto à decisão ora recorrida, sendo certo que restou comprovado que os referidos administrativos não se encontravam no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Campos Goytacazes. Assim, entendo que deva ser cancelada a multa. Portanto, voto pelo conhecimento, provimento, comunicação e encaminhamento. Alguma divergência? Sem Sem divergência. divergência. Aprovado. No processo seguinte, meu voto está em desacordo com o constitutivo com o parecer do Ministério Público Especial. É um recurso de reconsideração interposto pelos senhores Fátima Cristina Dias Sanches e Max Rodrigues Lemos, em face de decisão pela ilegalidade de contrato e aplicação de multa de 2.000 FIR. No mérito, entendo assistir razão aos recorrentes, considerando que a contratação teve como fonte de recurso repasse efetuado pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Queimados, transferência fundo a fundo, entendo que o exame de legalidade, da legitimidade, da economicidade da contratação encontra-se albergado pela competência fiscalizadora do Tribunal de Contas da União. Nesse sentido, voto pelo conhecimento, provimento, comunicação, expedição de ofício e arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. No processo seguinte, meu voto está parcialmente de acordo com o constitutivo e com o parecer do Ministério Público Especial. É uma prestação de contas de gestão e da responsabilidade pela tesouraria da Prefeitura Municipal de Padilha Alferes relativas ao exercício de 2015. Neste processo, voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de gestão do Poder Executivo de Padilha Alferes relativo ao exercício 2015 sob a responsabilidade do senhor Rachid Elmor, o qual atuou como ordenador de despesa naquele exercício com ressalvas e determinações. Voto também pela regularidade das contas da tesoureira, senhora Suzimar Coimbra Bernardes, dando-lhe quitação plena, melhor dizendo. E voto pela comunicação. Alguma divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. Nos 72 processos seguintes, meus votos estão de acordo com o constitutivo e com o parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Delson Tiburcio de Souza, em face de decisão que consignou a ilegalidade do presente contrato e seu termo aditivo, que está em apenso, bem como aplicou multa ao recorrente no valor de 10.000 FIR. Analisando as alegações recursais, vê-se que o interessado não trouxe aos autos elementos capazes de modificar a decisão recorrida.
No caso em análise, como bem salientou o corpo consultivo, não foram observados os requisitos indispensáveis para regular a celebração de contratos de gestão com organizações sociais por entes públicos na área de saúde. Portanto, neste conjunto de processos, voto pelo conhecimento, não provimento, diferimento, comunicação, ciência ao plenário e encaminhamento, destacando que esse voto abarca os votos número 4 e 5. Alguma divergência? Sem Sem divergência. divergência. Os votos estão aprovados. Agora, recurso de revisão interposto pela Associação Educacional, Cultural, Assistencial e Pré-Profissionalizante, FECAP, contra a decisão de ilegalidade de termo de ajuste de contas celebrado com o município de Itaperuna, referente ao pagamento do INSS parte patronal. Preliminarmente, destaco que o recurso é parcialmente cabível, restringindo-se seu cabimento ao item da decisão que declarou a ilegalidade do ajuste de contas. Quanto ao mérito, é oportuno destacar que não houve o cesseamento de defesa alegado pela parte, que optou por não se manifestar no momento processual oportuno. No mais, correta foi a decisão que declarou a ilegalidade do termo ora em análise, vez que não havia qualquer justificativa legal ou contratual para a Prefeitura de Itaperuna assumir integralmente a responsabilidade pelo valor do débito da FECAP perante o INSS. Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial, não provimento, comunicação, anexação e determinação. Alguma divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. Em seguida, recurso de reconsideração interposto por Martínez e Martínez, advogados associados de microempresa, contra a decisão pela improcedência de representação em face do edital de concorrência pública número 201 de 2018 da SEDAI. Passando-se ao mérito, destaco que a recorrente questiona que somente poderiam ser obstadas de atuar no certame as licitantes punidas pela SEDAI com a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar. Entretanto, a redação do item questionado é fruto de entendimento firmado por esta Corte de Contas, no sentido de que a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a administração se restringe à administração direta e indireta do ente federativo responsável pela aplicação da sanção, ao passo que a declaração de idoneidade para licitar e contratar com a administração possui efeitos em todo o território nacional. Quanto aos demais argumentos, ressalto que já foram exaustivamente analisados nos processos TCRJ número 116.440-0 de 2018 e número 116.500-6 de 2018, que versaram sobre representações interpostas contra o mesmo edital ora combatido. Desse modo, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e anexação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovados. Agora, um conjunto de processos referente a concurso público e contratações de pessoal por prazo determinado, que foram objeto de recurso de reconsideração interposto pela senhora Maria Aparecida da Rocha Silva, em face de decisão que lhe aplicou multa no valor de 3.000 FIR e recusou o registro de 67 contratos de pessoal por tempo determinado. Em que pese as alegações da recorrente, verifico que não restou configurada necessidade temporária de excepcionar o interesse público que legitime a contratação por via de exceção. No mais, os editais número 1 e número 4 de 2016, os quais precederam as referidas contratações, definiram apenas que a escolha dos contratados seria baseada na análise curricular e entrevista, sem estipular critérios objetivos para tais avaliações. Portanto, neste conjunto de 68 processos que abarcam dos votos 8 a 75, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Alguma divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. Passo para a pauta de rito sumário, na qual relatarei 8 processos. Nos 3 primeiros processos, meus votos são parcialmente de acordo com o constitutivo e com parecer do estatuto especial. O primeiro processo de minha pauta, processo TCRJ número 213.025/2019, refere-se ao edital de concorrência pública número 9 de 2019, encaminhado pela Prefeitura de Maricá, tendo como objeto a execução de serviços de microdrenagem e pavimentação de diversos logradouros no bairro do Recanto do Itaipuaçu, no valor estimado de 11,1 milhões de reais. Trata-se da primeira submissão plenária e identifiquei inúmeras impropriedades que devem ser sanadas. Em especial, observo que o jurisdicionário não realizou pesquisa de preço suficiente a fim de atender ao princípio da economicidade. Em relação aos quantitativos estimados, registro que constam diversas inadequações em vários itens
de serviços da planilha orçamentária que devem ser corrigidas na forma preconizada pela Coordenadoria de Exame de Editais. Nesse sentido, voto pela comunicação, recomendação e ciência. Todos de acordo? De De acordo. acordo. Aprovado. O segundo processo desta pauta, o processo PCR número 213-699-7 de 2019, trata do edital de concorrência pública número 2 de 2019, encaminhado pela Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, a SOMAR, cujo objeto é a prestação de serviços de desassoreamento de corpos hídricos localizados no município de Maricá, no valor estimado de R$ 20,8 milhões. Registro que tramitam em apenso duas representações interpostas em face desse mesmo edital e que serão julgadas em conjunto com o presente processo. Faço um retrospecto da situação ora analisada. Em 30 de junho, concedi tutela de urgência em sede de representação, determinando a suspensão do certame e considerando as ponderações trazidas pelo diligente corpo técnico, que identificou graves inconsistências no projeto básico do edital. Determinei que o jurisdicionado encaminhasse a minuta do instrumento convocatório para análise em autos apartados com vistas à análise de legalidade e economicidade. Pois bem, quanto ao presente, comungo com o entendimento esposado pela unidade técnica, no sentido de que os elementos do projeto básico não são suficientes para possibilitar a verificação dos quantitativos estimados para os itens de serviços indicados na planilha orçamentária, vide a ausência de informações necessárias para identificar os corpos hídricos compreendidos no objeto, dentre outros aspectos. Tal deficiência impossibilita que esta Corte realize uma análise conclusiva dos preços unitários e respectivos quantitativos, bem como da adequada contemplação do objeto licitado na autorização ambiental apresentada pelo jurisdicionado. Diante do exposto, nesse conjunto de três processos, votos de 2 a 4 desta pauta, voto pela comunicação, recomendação e ciência. Como voto no conjunto de processos? Com relator. Aprovado. A seguir, edital de pregão presidencial número 1 de 2018, encaminhado pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, tendo por objeto a contratação por 5 anos dos serviços de remoção, retenção e depósito de veículos automotores de uso terrestre por infringência à legislação de trânsito ou decorrente de situação que os tornem necessários, incluindo-se os que, ainda que em situação regular, encontrem-se em visível estado de abandono, bem como os serviços de plantação, operação, manutenção e segurança do pátio de recolhimento dos referidos veículos e realização de leilão, no valor total estimado de R$ 13,5 milhões. Retorno aos autos por resposta do gestor, persistindo, contudo, o não atendimento integral à decisão plenária anterior. Observo que o jurisdicionado, ao invés de utilizar a modelagem financeira compatível com a Lei Federal 13.303 de 2016 e compatível com a Lei Federal 10.520 de 2002, conforme determinado por este tribunal, fez a opção pela elaboração de novo edital sobre a modalidade de concorrência pública, tendo adotado o regime de concessão de serviços públicos. No entanto, a decisão anterior não deixou margem para a referida opção, considerando que o objeto licitado envolve prestação de serviços e não a outorga de concessão de serviços, o que obriga o jurisdicionado a providenciar as adequações conforme as determinações desta Corte. Pelo exposto, voto pela notificação para a defesa, comunicação e retorno ao relator original. Como votam? Com relator. Aprovado. Agora, ofício regularizador das contas de governo do município de Comendador Levi Gasparian, formalizado para a regularização da prestação de contas de governo do município referente ao exercício 2018. Neste processo, voto pela notificação para a defesa, comunicação e apensação. De acordo? De acordo. De acordo. Nos dois processos seguintes, os votos estão de acordo com o constitutivo com parecer do Teatro Especial. O primeiro deles é uma representação interposta pela sociedade empresária Sanério Construções Limitada, em face de supostas irregularidades praticadas pela Prefeitura de Maricá na elaboração da concorrência pública número 26 de 2018, que tem por objeto o registro de preços para a contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para execução de manutenções e reformas em atendimento ao Programa de Melhorias Habitacionais de Maricá, no valor estimado de R$ 23,3 milhões. No dia 30 de maio, deferi tutela de urgência requerida pela representante, determinando a suspensão do certame no estado em que se encontrava. Passando ao mérito, são integralmente procedentes os questionamentos apresentados, vez que não há impedimento na participação em licitação
em licitações de empresas em recuperação judicial e ou extrajudicial, podendo, entretanto, ser solicitada a comprovação de que o plano já tenha sido aprovado ou homologado pelo juiz competente quanto da entrega da documentação de habilitação. Assim sendo, o instrumento convocatório deve ser adequado. Portanto, voto pela ciência ao plenário, comunicação, manutenção da tutela, procedência, comunicação e expedição de ofício. Alguma divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. Por fim, nessa pauta, a representação interposta pela sociedade empresária Torres Galporto Comércio e Distribuição de Produtos Médicos Limitada contra supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Campos de Goytacazes na elaboração do edital relativo ao pregão presencial número 4 de 2019 pelo Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de insumos básicos, objetivando atender às demandas oriundas da área de saúde no valor estimado de 59 milhões de reais, 59,1 milhões de reais. Conforme destaquei em meu voto escrito, são inúmeras as irregularidades apontadas pela representante. Estou de acordo com a manifestação do corpo técnico que demonstrou que as supostas irregularidades não se sustentam, à exceção daquela que se refere à exigência de comprovação de protocolo de renovação do certificado de boas práticas, de fato, conseguindo que há entendimento consolidado do TCU no sentido de que tal certificado não pode ser exigido como critério de habilitação em licitações públicas. Contudo, no presente processo, entendo que a referida exigência não trouxe qualquer prejuízo ao representante que apresentou, na ocasião da abertura do certame, declaração de que cumpre os requisitos de habilitação. Pelo exposto, voto pela ciência ao plenário com conhecimento, procedência parcial, recomendação, expedição de ofício e arquivamento. Alguma divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. Passo para a pauta a pauta ordinária complementar, na qual relatarei dois processos. Nestes dois processos, meus votos estão de acordo no constitutivo com o parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é uma auditoria realizada na SEAP, tendo por objeto a análise de gestão das contratações no âmbito daquela secretaria. Cumpre ressaltar que, verificado pela equipe de auditoria, que a SEAP adotou como prática usual a contratação em caráter emergencial em flagrante afronta ao Instituto das Licitações e manteve as empresas prestando serviços mesmo depois de terminado o prazo estabelecido na contratação sem a cobertura de um contrato formal. Na última sessão em que o presente processo foi submetido ao crivo do plenário, foi dirigida a notificação ao secretário de Administração Previdenciária, à época, senhor Eli Ribeiro Costa Filho, para que apresentasse razões de defesa pela não realização de regular procedimento licitatório. Contudo, apesar de devidamente cientificado, quedou-se inerte, tendo sido expedido o certificado de revelia. Portanto, neste momento processual, impõe-se a aplicação de multa, na qual estou fixando no patamar de 3.000 FIR. Desta feita, voto pela aplicação de multa, notificação para defesa, comunicação e expedição de ofício. Há alguma divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. Em seguida, consulta formulada pelo Controlador-Geral do município de Pinheiral, por meio da qual solicita o pronunciamento desta Corte acerca da existência de impedimento legal na aquisição de passe escolar com recurso do salário da educação transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Após análise das leis que regem o tema, entendo que o passe escolar está compreendido no inciso 8 do artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que autoriza a utilização do salário da educação em programas de transporte escolar, sendo certo que, conforme bem ressaltado pela CAR, esta despesa não se encontra dentre as vedações do artigo 71 da referida lei e se alinha ao disposto no artigo 208, inciso 7 da Constituição Federal. Desta forma, entendo que deva ser dada a resposta ao consulente no sentido de que não existe impedimento legal na aquisição de passe escolar com recursos do salário da educação transferidos ao município pelo FNDE. Portanto, voto pelo conhecimento, expedição de ofício e arquivamento. Estão de acordo? De acordo. Aprovado. Passo para a pauta ordinária de informações reservadas, na qual relatarei dois processos. Nestes dois processos, meus votos estão de acordo com o constitutivo com parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é uma denúncia formulada por vereadores do município de Nova Iguaçu, em face de supostas irregularidades na contratação através de atos de inexigibilidade de licitação dos serviços advocatícios do escritório de Jaci Falcão Advogados e Associados SS, a fim de promover e acompanhar medidas administrativas e judiciais para a recuperação dos royalties devidos pela ANP, atividades que, segundo o denunciante, deveriam ser exercidas pela Procuradoria Jurídica do município.
Preliminarmente, observo que a petição que dificultam os autos, não obstante ter sido cadastrada como denúncia, apresenta natureza jurídica de representação, razão pela qual deve ser levantado o caráter sigiloso do presente processo. No mérito, julgo necessário para a obtenção dos elementos indispensáveis à adequada decisão no presente feito, julgo pertinente que seja expedida a publicação ao prefeito de Nova Iguaçu para que apresente esclarecimentos. Nesse sentido, voto pela recepção como representação, conhecimento, levantamento do caráter sigiloso, comunicação e expedição de ofício. Alguma divergência? Senhora Presidente, pela ordem, eu declarei suspeito nesse processo em despacho datado no dia 5 de junho de 2019. Pois não. Então, dessa forma, eu participo da composição votante, eu manifesto de acordo, conselheira Andréia, Também de acordo. dessa forma o voto está aprovado com a consignação do conselheiro Marcelo Regina Maia quanto à sua suspeição por oficial feito. Encerrando essa pauta, a denúncia formulada por cidadão devidamente qualificado nos autos que noticia a ocorrência de possíveis atos de improbidade em face de ausência de transparência dos atos administrativos referente ao ato de cessão de patrimônio público e à realização de obra pública no Hospital Regional de Valença. Conforme bem salientou o corpo técnico, os fatos narrados na presente denúncia já estão sendo objeto de exame do processo TCRJ número 214.592/2018. Nesse sentido, voto pela anexação e ciência. Alguma divergência? Sem Sim. divergência. O voto está aprovado. Encerro minha relatoria, agradeço a oportunidade e vou falar com Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Cristiano. Eu retorno então a palavra, passo a relatar minha pauta de hoje, inicio com uma pauta de rito sumário, da qual consta apenas um processo. Nesse processo, eu estou manifestando parcialmente de acordo com o corpo instrutivo e também em parcial divergência ao Ministério Público. É uma representação oferecida por pessoa jurídica em face de concorrência pública, em face de, na verdade, dando conta, narrando supostas irregularidades em concorrência pública realizada pelo município de Araruama, por meio do edital de concorrência número 4 de 2018. Alega-se de forma específica a violação à norma do artigo 109, parágrafo 1º da Lei 8666, com a interposição de recurso, apesar da falta de ciência quanto à decisão pela inabilitação. Essa representação, senhores conselheiros, ela já foi conhecida em decisão plenária anterior, de maneira que resta apenas nessa oportunidade a análise quanto à sua procedência ou improcedência. E eu encaminho o voto no sentido da sua procedência parcial, uma vez que, embora identifique efetivamente a ocorrência de uma nulidade do curso do procedimento licitatório, verificou-se que não houve prejuízo à licitante no caso concreto, de forma que não vislumbro razão para adotar qualquer medida relacionada à licitação e à contratação dela decorrente. Então, estou mantendo o certame e direcionando uma determinação para observância em casos futuros. Dessa forma, no mérito, meu voto é pela procedência parcial da representação, comunicação, ciência ao plenário e posterior arquivamento do feito. Alguma divergência? Sem divergência. O voto está aprovado. Em seguida, eu trago em pauta ordinária complementar uma auditoria extraordinária realizada no município de Petrópolis. Essa auditoria extraordinária, ela foi, a instalação, a realização dessa auditoria extraordinária foi deliberada por esse plenário na oportunidade em que apreciadas as contas de governo do município de Petrópolis relativas ao exercício 2016, sob a minha relatoria. E, na ocasião, o prefeito responsável pelas contas à época, em sua sustentação oral, trouxe uma questão de ordem relacionada a inconsistências que, segundo alegou, teriam sido verificadas em lançamentos realizados pela gestão posterior no Sistema Integrado de Gestão Fiscal, no SIGFIS. Dessa forma, embora consignando à época que aquela alegação ela não repercutia sobre a análise meritória das contas então apreciadas, ainda assim optou-se por determinar a realização de uma auditoria extraordinária para que fosse verificada efetivamente a fidedignidade dos dados lançados pela gestão sucessora no SIGFIS.
Dessa forma, na auditoria realizada, a equipe de inspeção, ela promoveu, portanto, trabalhos voltados à verificação da existência, da ocorrência, da integridade dos registros das despesas lançadas na planilha, especificamente na planilha, relação das despesas realizadas, empenhadas ou não, que deixaram de ser escritas e restos a pagar no módulo término de mandato do CIRIFIS. E durante os trabalhos de auditoria foram identificados 3 achados relacionados à superavaliação da relação de despesas não escritas e restos a pagar, não inclusão na relação de despesas não escritas e restos a pagar de despesas que já haviam tido sua realização comprovada e que, nada obstante isso, deixaram de ser registradas, e superavaliação das disponibilidades de caixa em decorrência de execução financeira não contabilizada. Diante desses achados e dos indícios de violação às normas de regência a respeito da contabilidade pública e também as obrigações relativas à inserção fidedigna de informações junto ao sistema de gestão fiscal, junto ao SIGFIS, eu estou acompanhando a proposta do corpo instrutivo no sentido de notificar tanto o ex-prefeito, o prefeito que, na verdade, solicitou a realização da auditoria extraordinária, como também notificar o atual prefeito, ou seja, o gestor responsável pela sucessão e pela inserção de parte dos dados cujas incoerências foram verificadas. Além disso, também estou direcionando uma comunicação ao atual prefeito para que os sistemas de controle interno sejam fortalecidos e também para que sejam promovidos os necessários atos voltados à regularização dos orçamentos referentes a eventos econômicos ocorridos em 2016, e também estou comunicando o presidente da Câmara Municipal de Petrópolis para que tenha ciência do teor do voto e daquilo que foi constatado em sede de auditoria, obviamente ainda em fase de ampla defesa. Também, na verdade, é esse o dispositivo do voto. Notificação, comunicação e comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. O voto está aprovado. Com isso, eu finalizo a pauta desta sessão. Senhores conselheiros, agradeço a presença de todos e nada mais havendo a ser deliberado, eu a declaro encerrada.